Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós não pudemos ter aquele momento, né? Aquela aula que teríamos ali de redação. E eu preciso passar algumas informações para vocês que são muito importantes, tá? Então presta atenção, anota aí, porque você vai precisar disso. Nós temos nesse bimestre com vocês duas avaliações de redação. Uma delas nós já aplicamos aí na semana passada e vocês têm o prazo até o dia 30, né, desse mês para terminar. Então, essa foi a proposta, né, a avaliação 1 de redação, que foi lá o resumo, né, do texto doutor, advogado, doutor médico até quando. Pronto, agora vocês terão uma segunda avaliação de redação para fazer. Só que nós precisamos terminar tudo, todo o conteúdo com vocês até o dia 5 de novembro, porque em novembro está chegando aí um projeto muito especial. Então nós não vamos mais fazer as avaliações com vocês a partir de novembro, tá? Vocês terão um outro processo, um outro programa aí preparado com muito carinho para vocês. Então, por isso, hoje eu quero explicar um pouquinho qual é o gênero que vocês vão trabalhar, que tipo de proposta vocês vão fazer, para que vocês façam na aula de amanhã, tá? E que vocês tenham aí o prazo até o dia 5 de novembro para me entregarem essas redações. Tranquilo? Então, veja bem, nós estamos trabalhando, galerinha, durante esse bimestre aí, os gêneros da Federal. São gêneros um pouco diferenciados, são gêneros que exigem uma atenção, um cuidado, um olhar diferenciado do candidato também. E eu sei que muitos de vocês focam, né, no Enem, na redação ali do texto dissertativo argumentativo, mas nós precisamos ter um cuidado em relação aos textos da Federal também, porque muitos de vocês vão tentar a Federal. E tendo passado na primeira fase, a segunda fase é a parte de textos, né? É o caderno de interpretação textual. E o que nós temos observado nesse caderno aí de interpretação textual, de produção de textos da Federal? Que dentro de alguns anos, alguns gêneros eles são sempre cobrados. Um deles é o resumo, outro é o texto de opinião. Nós já trabalhamos com esses dois tipos de textos. Lembra que nós fizemos um texto de opinião sobre a modernidade líquida, e daí agora nós fizemos o resumo daquele texto, e daí tem um outro texto ainda que pode cair na Federal. E é interessante notar que o resumo e o texto de opinião, eles caem sempre, né? Se você pegar aí os vestibulares da Federal e analisar os últimos anos, você vai perceber em todos eles resumo e texto de opinião. Porém, o terceiro gênero, ele é sempre uma surpresa. Inclusive, no ano passado, esse terceiro gênero que foi cobrado foi um texto narrativo. Então, havia ali uma sequência de quadrinhos e os alunos tinham que pensar nos diálogos e escrever essa narrativa com base no quadrinho, né, que eles estavam vendo ali. Então, texto narrativo foi cobrado na Federal do ano passado. Em outros anos, interpretação de gráfico. Em outros anos, carta. Em outros anos, interpretação de charge ou de tirinha. Então, veja, nós não sabemos o que será esse terceiro gênero e precisamos nos preparar para ele. Por isso, na proposta que vocês farão essa semana, nós teremos aí o texto a ser feito que é o infográfico, tá? Vocês não vão fazer o infográfico. Vocês vão, com base em um infográfico, construir o texto de vocês. Para isso, eu quero retomar com vocês o conceito de infográfico, tá? Infográfico, ele tem esse nome porque ele traz um pouco de informação, info, e um pouco de desenho, um pouco de imagem. Então, infográfico significa que você tem a parte da imagem e que você tem também a parte textual, tá? Então, imagine um gráfico com informações. É nisso que consiste o infográfico. E na proposta de redação dessa semana, vocês têm um infográfico para analisar. E esse infográfico, eu tô com ele aberto aqui, deixa eu até passar para vocês. É bem interessante porque ele traz o ciclo de vida, deixa eu voltar aqui, o ciclo de vida do biocombustível. Então, vocês vão perceber ali que existe nesse infográfico algumas imagens, tá? Do carro, do combustível, enfim, e todo o ciclo que ele faz, que ele percorre, né? Enfim, algumas informações relacionadas a isso.
Então, é com base nesse infográfico, essa é a única informação que vocês têm para começar, para dar origem ali ao texto de vocês, tá? Então, continuando aqui, acompanhem comigo. A proposta de vocês, ela diz o seguinte, ó, prestem atenção. Escreva um texto defendendo o uso de biocombustíveis em substituição aos derivados de petróleo. Galera, presta atenção, porque aqui não existe margem para que você tenha uma opinião diferente. Porque o comando é o seguinte, escreva um texto defendendo o uso de biocombustíveis, escreva um texto defendendo. Então, se você for contrário, por exemplo, não importa, porque aqui o comando é escreva um texto defendendo o uso de biocombustíveis, tá? Em substituição aos derivados de petróleo. Então, você tem que ser favorável, você vai construir o seu texto defendendo o uso desses biocombustíveis, tá? E a proposta continua dizendo assim, na sua argumentação, explique como se dá o ciclo de vida do biocombustível. Esse ciclo de vida está no infográfico. Então, significa que você trará as informações do infográfico para o seu texto. Você percebe? Você vai trazer as informações do infográfico para o seu texto. E é importantíssimo que você siga o comando, e quando a gente pensa em federal, nós pensamos assim, ó, existe um comando e existe um subcomando, tá? Então, o comando principal é escreva um texto. E aqui nós já temos um subcomando, defendendo o uso de biocombustíveis. Temos um outro subcomando, que é, na sua argumentação, explique como se dá o ciclo de vida do biocombustível apresentado no infográfico. E tem mais um subcomando, destacando a informação mais relevante para a sustentação do ponto de vista defendido. Existe um ponto de vista defendido nesse infográfico e você precisa destacar no seu texto, tá? A informação mais relevante para a sustentação desse ponto de vista que tem ali no infográfico. Então, galera, quando falamos de federal, muita atenção ao comando, aos subcomandos. Geralmente nós temos ali algumas sequências a seguir quando falamos desse tipo de gênero aí que envolve o vestibular da UFPR, tá? Galerinha, importantíssimo que vocês leiam com muita atenção o infográfico. E aqui entra uma questão que nós recentemente trabalhamos em sala de aula, interpretação de imagem. E quando nós falamos de infográfico, nós temos uma linguagem mista. Nós temos a junção da linguagem verbal e a linguagem não verbal. E essa junção, ela se dá para que a informação ocorra de uma forma mais, talvez interessante, mais acessível, né, para quem lê, para o público. Porque quando nós lemos, nós entendemos de um jeito. Quando nós vemos, nós entendemos de outro jeito. Então, se eu tenho a junção de ambas, né, as coisas aqui, parece que o aprendizado ele se torna mais fácil, mais interessante. Então, é um motivo de se utilizar infográfico. Inclusive, quando eu trabalhei infográfico com o segundo ano, tem um autor bem conhecido que diz assim, ó, tudo aquilo que puder ser dito por imagens, deve ser dito por imagens e não por palavras. Claro que nós temos aí pontos de vista contrários a essa questão, né? Tem gente que prefere texto, tem gente que prefere imagem. Mas uma imagem, galera, ela fala muito e nós conversamos sobre isso quando falamos de interpretação de imagem. Então, quando você olhar para esse infográfico da proposta, perceba quais foram as imagens que foram colocadas ali. As cores têm um papel importante também. A distribuição dos textos, né? A forma como esse infográfico foi pensado, ele foi pensado em forma de ciclo. Por que ciclo? Por que não um gráfico com números? Por que não uma outra forma de trazer informação? Então, por que um ciclo? Porque alguma mensagem, possivelmente, está sendo transmitida por meio disso. Então, eu peço que vocês tenham uma atenção bem especial aí à interpretação, tá? E, galera, olhem assim, notem comigo que interpretação é um processo que, puxa, vai permear toda a nossa atividade acadêmica, sabe? Você precisa de interpretação para matemática, para biologia, para química,
para a língua portuguesa e precisa de interpretação para redação. Precisa de interpretação e redação para fazer o resumo, para fazer o texto que se refere ao infográfico, para fazer a interpretação da charge, da tirinha, interpretação de imagem. E quando eu falo de interpretação, eu falo de um contexto. Você vai precisar da interpretação na matemática dentro de um contexto, né? Da química dentro de um contexto, em língua portuguesa dentro de um contexto e em redação também dentro de um contexto, tá bom? Então prestem muita atenção a isso, veja ali o ano, é importante, tem o ano, tem a fonte ali do infográfico, pesquise um pouquinho sobre esse ano, sobre as notícias relacionadas aos biocombustíveis que foram colocadas esse ano, para que você consiga dar conta do recado nessa proposta, tá? Depois de assistir esse vídeo, eu vou sugerir que vocês façam o seguinte: pesquisem sobre o assunto relacionado a biocombustível, tá? Pesquise como aconteceu lá em 2009, como essa situação está sendo tratada no momento, para que você tenha bons argumentos aí para o seu texto também, tá? Galerinha, qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, então nessa aula de hoje, que nós não pudemos ter ao vivo, você assiste esse vídeo que eu preparei para vocês e o restante do tempo você vai pesquisar sobre o assunto biocombustíveis. E é importante que você até tenha acesso talvez a outros infográficos a respeito do mesmo assunto. E a proposta vai estar na aula de amanhã para vocês, onde eu vou novamente colocar esse vídeo para que vocês reforcem as informações que eu passei nesse momento, tá bom? Um beijo enorme para todos, até! Tchau, tchau!